Bom dia, galerinha. Então, gente, prometi para vocês e tá aí a aula tópico frasal. Galera, na nossa última aula, redação 2, eu tinha deixado para vocês um pouquinho, né, de o que era e como que funcionava esse conteúdo aqui que a gente vai trabalhar agora, tá? Ele é de suma relevância para que a gente consiga aí entender, desmistificar a questão das temáticas que elas aparecem ali individualmente em cada parágrafo, né? No caso de uma redação dissertativa argumentativa. Então, o tópico frasal ele pode aparecer ali na introdução, ele pode aparecer no desenvolvimento e pode aparecer também na conclusão. Por quê? Eu já tinha falado para vocês que o tópico frasal ele é a ideia principal ali dentro do parágrafo, ok? Então, todos os parágrafos eles devem obrigatoriamente ter um tópico frasal. Outra coisa que é importante a gente entender em relação ao tópico frasal é que quando a gente sabe analisar, a gente aprende a analisar o, o assunto principal ali, a base do parágrafo, né? Ao que, por exemplo, os textos secundários eles se dirigem sempre a um tema principal. Então, esse tema principal ele é o tópico frasal. É importante a gente saber também a relação de análise e interpretação de texto. Porque muitas vezes o que é que a gente escuta, né? Eu principalmente, muito de vocês. Ah, não estou entendendo. Ah, eu não sei do que é que esse texto fala. Ah, professor, li o texto 10 vezes e não entendi. A partir do momento que você consegue distinguir dentro daquele texto, analisar, separar ali, né, o tópico frasal, você já consegue entender e já consegue ver que as partes secundárias ali do texto, todas elas se direcionam àquela parte principal. Ou seja, tópico frasal não é apenas para você produzir um texto, certo? Também para você entender um texto. Então, quando vocês forem ler aí questões, enunciados, é, de avaliações, né, de provas, tanto da escola como avaliações externas que vocês possam vir aí a fazer. Então, procura ali dentro daquela questão, que são todas questões contextualizadas, né? Então, por ter um texto, né, cada questão é um texto em si, dentro daquela questão ali tem um tópico frasal, tem a ideia principal dentro daquele pequeno texto ali, tá? Porque aquilo ali é um parágrafo. Então, identificou, agora você vai entender sobre o que aquele texto está falando. A partir do momento que você encontra o tópico frasal, você consegue identificar. Vamos falar hoje sobre técnicas, né? Técnicas de uso do tópico frasal para que a gente consiga aí produzir uma boa redação, tá? E uma técnica eu já expliquei para vocês, só que eu vou repassar essa técnica aqui hoje. Tá lá no finalzinho da aula de redação 2. Eu vou repassar e vou passar outras técnicas também, beleza? Então, vamos lá, gente. Então a gente tem que entender aqui, né? Tópico frasal é a ideia central do parágrafo. Isso a gente já sabe, né? Então todo parágrafo ele vai ter ali um ponto principal, né? Não é o tema, não é um tema. Ah, é o tema da redação que aparece ali em cima que vai ser meu tópico frasal. Não, ele não é o tema, ele está inserido dentro do texto. Então entenda isso, tá bom? A tese lá dentro da introdução, né? Toda introdução tem que ter uma tese. Então, a tese dentro da introdução, basicamente, ele já direciona essa tese a ser um tópico frasal, porque a tese também ela é o ponto principal ali, onde você vai começar a gerar os seus argumentos, tá bom? Então, dentro da introdução sempre tem, por meio da tese, só que você deve obrigatoriamente ali inserir também no desenvolvimento e deve também inserir na conclusão. Dentro de cada parágrafo, galera, pode ter mais de um tópico frasal, mais de uma ideia central? Não, não pode ter mais de uma ideia central, tá? Se você quiser colocar mais de uma ideia central, aí você vai fazer o quê? Vai criar um outro parágrafo para isso, beleza? Então não coloca aí e também vai evitar a confusão, porque qual vertente você vai seguir? Você vai falar sobre o quê? Você tem que seguir ali a sua escrita, você tem que seguir a sua linha de pensamento dentro daquele tópico frasal que você abordou, que você escreveu. Agora, se você coloca dois, você vai começar a falar sobre um, esquece do outro e vai se bananar todinho e acabou, tá? Então, só um tópico frasal, só uma ideia principal por parágrafo, beleza? Então, vamos lá. Então, todo o restante do parágrafo, ele refere-se à ideia do tópico frasal, né? A gente já falou sobre isso. Então, técnicas,
né, as técnicas agora que a gente vai ver sobre como utilizar aí de forma a facilitar a criação de uma redação, né, que muitas vezes é o bicho de sete cabeças, né, de uma avaliação externa. Então, atenção, vamos lá. Então, o que é o tópico frasal? É um resumo do ponto de vista a ser desenvolvido no parágrafo que segue, né? Então, é o resumo de todo o parágrafo ali. Muitas vezes você não precisa nem ler o texto em si. A partir do momento que você identifica ali o tópico frasal, por meio do tópico frasal, né, que é a ideia principal do texto, você já entende sobre o que o texto está falando. A gente já sabe do que o texto se trata, né? Se é sobre violência, se é sobre saúde pública, se é sobre coronavírus, qual é a temática, né? Sobre o que o tópico frasal está falando. Então, muitas vezes você nem precisa recorrer. Eu vou lá no tema para poder... Eu vou lá naqueles textos motivadores, né? Todo texto motivador cada parágrafo do texto motivador tem um tópico frasal. Mas sempre tem aquele que direciona, né, para a criação da redação. E logo em seguida vem o tema da redação. Então, eu tenho que ler o tema, lógico que você vai ler, né? Mas só pelo tópico frasal que vai aparecer dentro desse texto direcionador aí para a produção de texto, você vai saber, entender sobre o que esse texto vai se tratar, ou o que esse texto se trata, se ele já estiver pronto. Ok? Então ele é muito importante mesmo, tá? Então, cada parágrafo tem um tópico frasal próprio, a gente já falou sobre isso, né? Se você quiser colocar mais de um dentro de um parágrafo, não pode. Se você quiser colocar mais tópicos frasais, então crie mais parágrafos, tá? Agora, mais de uma ideia dentro de um parágrafo, você vai se perder, tá bom? Vai se perder, sem dizer que é errado fazer isso também. Então, cuidado, tá bom? Então, não escreva parágrafos com mais de uma ideia nuclear, né? No sentido de núcleo aqui, o que a gente acabou de dizer. Normalmente, o tópico frasal, né, ele vem expresso em uma única frase e pode ser eventualmente, né, e pode eventualmente ser constituído de até duas frases curtas, certo? Então, assim, como identificar? Ele vai estar no decorrer do texto, ele vai estar misturado com o texto, vai estar... Então, na maioria das vezes, o tópico frasal, ele vai aparecer ali ou no início, né, do parágrafo, né, ou quando ele vier dividido aí, ele vai vir com uma ideia só, mas dentro dessa única ideia, com duas vertentes, né, então ele vai estar ali dentro do texto, mas sempre vai estar direcionando o restante do texto, que a gente chama de texto secundário. Então sempre vai ter uma parte ali que a gente vai olhar e falar assim, essa parte aqui ela é a principal. Por quê? Porque essa outra parte está falando dela. Então se essa outra parte está falando dessa primeira parte, quer dizer que a primeira parte ela é a principal. E essa outra que fala sobre, ela é o quê? Um texto secundário, né? Que só existe porque existe o termo principal, a parte principal do texto, tá bom? Ou no caso do parágrafo. Então, normalmente vem expresso, essa aqui a gente já leu, né? Então, posso usar mais de uma técnica de tópico frasal no mesmo texto? Por exemplo, professor, eu posso colocar uma técnica na introdução, utilizar outra técnica diferente no desenvolvimento e outra técnica diferente na conclusão? Pode. Pode sim. Eu quero usar uma técnica de tópico frasal na introdução, uma técnica interrogativa, de interrogação. É um dos tipos de técnica. Na introdução, pode. Eu quero usar de divisão dentro do meu desenvolvimento, que eu vou bifurcar aí uma ideia em duas partes. Pode também. E eu quero fazer lá na minha conclusão uma de definição, né? Que também é outra técnica. Pode também. Então você não precisa, eu iniciei com uma técnica, eu tenho que terminar com ela. Não, você pode usar técnicas diferentes, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso, mas não dentro do mesmo parágrafo, como eu já disse, e sim em parágrafos diferentes. Então vamos lá, galera. Vamos aqui aos tipos de tópico frasal, beleza? A primeira delas, essa daqui, foi a mesma que eu coloquei lá no final da aula de redação 2. O nome desse tipo, né, dessa técnica aqui, chama-se declaração inicial. O próprio nome por si só já fala tudo, né? A declaração inicial, ela vai vir no início da onde? Do parágrafo, beleza? Normalmente ela vai vir acompanhada ali de
uma pontuação final, né, onde antes desse ponto final vai se apresentar ali essa declaração inicial sobre o tema abordado, e depois do ponto, né, vai ser abordado o quê? Aborda-se esse texto secundário, que fala sobre a declaração inicial, beleza? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Marca texto. Aqui eu já deixei destacado para vocês, mas veja bem, né? Essa parte todinha aqui, ó. Estou marcando para vocês. Tudo isso daqui, galera, é a minha declaração inicial, tá? Por que que é a minha declaração inicial? Que foi essa declaração aqui sobre as grandes metrópoles, né? Nasceram sem nenhum tipo de controle, que surgiu a segunda parte do texto, que vem logo após esse ponto aí, tá vendo? Olha só como uma depende da outra. Um seleto grupo decidiu que a construção de ferrovias não seria bom para o processo de venda automotiva. Logo, tem-se o caos atual por falta de investimentos no momento que deveriam ter ocorrido. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre as grandes metrópoles, né? As metrópoles que nasceram sem nenhum tipo de controle, né? Com relação à parte de quê? De mobilidade urbana, não é isso? Então, o texto secundário, ele depende do texto principal, até para que ele tenha sentido, até para que ele venha a ter um sentido, beleza? Então, o tópico frasal aí, ou seja, a minha ideia principal sobre essa técnica que eu estou colocando para vocês aqui, é chamada de declaração inicial. Então, ela vai aparecer aonde? Ela vai aparecer no início do parágrafo, até porque o nome é declaração inicial. E logo em seguida, essa declaração inicial, ela vai ser o quê? Comentada. O que aconteceu nesse exemplo aqui abaixo, tá vendo? Então, as grandes metrópoles nasceram sem nenhum tipo de controle. Então, tivemos aqui uma declaração. Essa declaração chamada declaração inicial é uma técnica de tópico frasal. Agora vamos comentar sobre esse controle, né, que foi falado aí por as grandes metrópoles nascerem, né, sem nenhum controle. Então, um seleto grupo decidiu que a construção de ferrovias não seria bom para o processo de venda automotiva. Logo, tem-se o caos atual, por falta de investimento no momento que deveria ter ocorrido. Então, aqui fala, de um modo geral, sobre a questão de mobilidade urbana, onde o investimento em outros meios aí de mobilidade urbana, né, como o próprio ônibus, metrô, transporte fluvial aí também por meio da água, ele viria a fazer o quê? A reduzir a questão econômica em relação à compra de automóveis, né? Então, aqui, lógico, aqui é só um fragmento do texto, né? Então, aqui a gente tira já uma interpretação em relação a isso, mas perceba que há uma declaração inicial e logo em seguida há um comentário sobre essa declaração inicial. Esse comentário é o texto secundário e essa declaração inicial é chamada de tópico frasal. Então, você pode utilizar dessa técnica aqui para desenvolver aí tanto a sua introdução, como o seu desenvolvimento, como a sua conclusão. Faz uma declaração, pontua, e depois faz o quê? Comenta essa declaração que foi feita aí no início, tá bom? Como eu falei para vocês, ela pode ser dividida em quê? Em uma linha, né? Como um todo, ou ela pode ser dividida aí em duas pequenas frases aí, tá bom? Então vamos lá. Outra técnica é chamada de definição. Por que essa técnica é chamada de definição? Ela vai ser definida por meio, na maioria das vezes, de uma palavra. Uma palavra, que vai ser esse meu tópico frasal, tá? Só uma palavrinha. E logo em seguida você vai ter uma definição dessa palavra. A definição dessa palavra pode seguir aí mais de uma vertente, entendeu? Por exemplo, olha só, violência. Violência é o quê? É o meu tópico frasal, né? É o tópico ali, violência. Eu vou falar sobre a violência. Então ela está em destaque, ela está de vermelhinho. Não é o tópico frasal, é o tema principal, certo? Então, é todo tipo de agressão. Agora eu vou começar a falar sobre a violência. O que é que eu vou dar? O que é que eu vou falar? Vou dar uma definição de violência. Olha só, eu não estou definindo violência nessa parte verde aí, ó. É todo tipo de agressão, ó, violência é todo tipo de agressão, seja física ou psicológica, caracterizada pelo resultado negativo recebido pelo violentado.
né? Então isso aí não é uma definição de violência? Então por isso que esse tópico frasal é chamado de definição, porque você coloca ali o tema, né? No caso aqui, violência, né? O tema principal, e depois você define esse tema principal. Fez essa definição, lá no final, onde aparece a palavra de violentado, na última palavrinha em verde, onde aparece a palavra violentado, tá dizendo que tipo de violência é? Não. Aí a partir daí agora eu vou entrar com a explicação, que é aqui na minha legenda embaixo, ó, o de azul, é o que? Escolha um tipo de violência agora para você falar. Então vem o que? O tópico frasal, né? Depois vem o que? Uma definição desse tópico frasal e depois você vai explicar agora que tipo que é, né? Então se você estivesse falando aqui de uma outra temática, por exemplo, transporte público, você vai definir, vai estar ali, transporte público é o meu tema principal. Logo em seguida você vai definir o que é o transporte público. Aí você diz, é o tipo de transporte, não, vai explicar ele todinho. Agora você vai falar o tipo de transporte público, agora você vai definir, né? Você vai falar agora do metrô, né? Ou você vai falar só do transporte de ônibus, né? Então, você vai definir agora, como no caso aqui agora eu vou definir o tipo de violência. Vive-se na sociedade brasileira um momento de grandes tensões entre o crime organizado, cada vez maior, e a falta de preparo dos órgãos públicos para lidar com a situação crítica do caos urbano. Né? Então aqui eu já estou falando da questão do crime organizado, relacionado ao que? A essa violência. Como eu poderia estar falando da violência doméstica, né, também, ou qualquer outro tipo de violência aqui, galera. Então, essa parte aqui de tópico frasal, por definição também, ela é muito fácil de ser trabalhada, tá? É uma técnica muito boa, né, que dá pra gente dar início e colocar numa introdução, ou como qualquer outra parte dentro do, do texto, da sua redação. E ela é dividida nesse esqueminha. Então, tópico frasal, tema principal. Logo em seguida, defina. Se você for utilizar o tópico frasal, se você for usar essa técnica, você tem que saber a definição da palavra que você vai colocar, tá? E logo em seguida fazer a explicação do tipo, tá? Uma explicação detalhada em relação ao tipo, no caso aqui do exemplo que eu coloquei, de violência, como poderia ser outro, como poderia ser outro tema também, tá bom? Desculpa aí, tô tossindo um pouquinho, mas a aula não pode parar não. Então, ok aqui, tranquilo, perfeito? Então, continuando. Essa daqui, galera, a gente tem que entender, eu falei lá no início da aula que existe um tópico frasal por parágrafo, né? E aqui você pode entender de uma forma errada, beleza? Ah, mas a pessoa falou que sai um tópico frasal e aqui está aparecendo dois tópicos. Não é isso, beleza? Presta bem atenção que não é isso, porque o tópico frasal é a ideia, né? Mas essa ideia aqui agora ela foi o quê? Dentro de uma parte do texto, ela foi ali dividida. Ela só foi dividida, mas é a mesma ideia, beleza? Então, cuidado aí para você não colocar dois tópicos aí, frasais dentro do mesmo parágrafo, né? Essa daqui a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela com relação ao uso dela, né? É chamada de divisão, tá? Então, o que é que ela faz? Expõe-se que determinado assunto se divide em X partes. Então, temos o assunto. Esse assunto não é o tópico frasal? Sim. Se esse assunto é o tópico frasal, ele pode se dividir aí em duas partes, por exemplo, né? E a gente vai falar de cada uma dessas duas partes aí de forma mais detalhadinha, né? Esse assunto vai ser dividido em três partes, né? Então você vai colocar ali três partes que vai ser referente, vai se referir a esse tópico frasal, entendeu? Então é isso aí. Então um determinado assunto, que é o tópico, vai dividir-se em mais de uma parte. Então o tópico vai dividir em mais de uma parte, beleza? Mas é o mesmo tópico. Uso de numeral e pronome indefinido no plural, como vários, alguns, né, no caso de pronomes indefinidos, né? Nenhum também, como outros aí, então, etc. No meu exemplo aqui, eu vou colocar um exemplo de numeral, tá bom? Vou colocar um exemplo de numeral dentro desse texto aqui que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá, olha só. A composição do espaço urbano, quando o assunto é mobilidade, pode ser dividida em duas partes. Ele não está falando aqui que quando o assunto é mobilidade, cadê aqui minha canetinha? Olha só, quando o assunto ele é mobilidade, né, o assunto, que a gente está falando de mobilidade urbana, né? Então, quando a mobilidade ela pode ser dividida em duas partes.
Ele deixou claro aqui, ó, dentro da explicaçãozinha dele aqui, tá vendo? Expõe-se um determinado assunto e divide-se em X partes. Fiz a exposição aqui, o assunto é mobilidade e pode ser dividido em duas partes. Então ele está querendo dizer que o quê? O meu tópico frasal pode ser dividido em duas partes. Então vamos aqui ao primeiro deles. Vamos mudar aqui a cor. Vamos lá. Carros. Carros, que são a maioria e grandes vilões do meio ambiente. Aqui é um. Ônibus, ainda minoria, menos poluente e mais eficazes no transporte de massa. Tá vendo aí? Então aqui eu peguei o que? Essas duas partes que representam aí essa minha mobilidade urbana aqui e falei delas. É isso. Então, quando você for usar de divisão, tá? Você tem que pegar assim um tema só, um assunto, né? E falar em quantas partes aí o assunto de violência pode ser abordado em duas vertentes, em três vertentes. A primeira, tá vendo? Você está pegando a violência, que é meu tema principal, e está dividindo ela em três partes. Isso você deixou claro, né, e bem explicadinho dentro do seu texto, igual tá no meu aqui. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Esse daqui, galera, interrogação, ele é o mais utilizado. Isso aqui eu vejo recorrentemente em muitas produções textuais, né? Então, quando vocês fazem uma redação, eu vejo que muitos utilizam dessa técnica aqui, mas nem sabem, né, que o nome é esse. O nome dessa técnica de tópico frasal chama-se de interrogação, né? Então, o que é que o aluno faz? E qual é o erro que o aluno comete ao usar essa técnica aqui? Ele tenta utilizar, né? Alguns conseguem, outros não. É simples. Ele faz a pergunta, tá? E ele deixa aquilo ali no ar. Ele deixa aquilo de um modo que sirva como uma reflexão para o corretor. Você não tem que colocar uma reflexão para o corretor. Você tem que ser claro e objetivo na sua redação. Então, se você utilizar dessa técnica aqui, você tem que fazer a pergunta e você tem que responder a pergunta. Pelo amor de Deus, não vai fazer a pergunta e deixar ela no ar, lá solta, esperando uma análise, não, nada para o corretor vir analisar, para vir a pensar, refletir, não é isso. Se você tem que falar, perguntar e você tem que responder. Então, questionou, igual eu coloquei aqui, ó, questionou, responda, tá? Você fez a pergunta, então responda a pergunta, porque essa é a técnica, quando você pergunta e responde, aí a gente vai conhecer como técnica de tópico frasal e interrogação, tá bom? Então vamos lá, só um lembrete aqui. Faz um questionamento para despertar a curiosidade do leitor. É a pergunta, né? A pergunta deve ser respondida, tá claro ali. E é o modelo mais utilizado por vocês, estudantes, né? Então, questionou? Você questionou? Responda, tá bom? Olha o exemplo aí, ó. Será que aumentando os impostos que a crise financeira vai melhorar? Aí muitos alunos eles param aí, eles não respondem. Então eles tentaram fazer uma técnica de interrogação, mas você tem que responder para que ela seja completa e válida. Olha só, resposta. Alguns estudos apontam que essa solução imediatista não é viável, uma vez que diversos índices deverão ser avaliados, como inflação, provando a inviabilidade da ação. Tá vendo aí como é fácil? Então, eu posso usar isso aí na introdução, desenvolvimento, pode sim. Tá vendo como é tranquilo? Então você pode fazer como técnica de declaração inicial, faz a declaração inicial e depois em aquele texto secundário comentando a declaração inicial, né? Pode fazer aquele lá de definição, aonde você vai ter que dividir naquelas partes que eu coloquei lá. Se você for colocar a definição, você tem que colocar o quê? A palavra em si, que é o tópico frasal, que no meu exemplo aqui do slide foi violência, né? Aí logo em seguida, que é aquela partezinha verde que eu botei lá no texto, é o que? A definição. Então, se você for usar como tópico frasal uma palavra aí que você pensou, você tem que saber a definição dessa palavra, tá bom? Então, definiu, depois que você definir, aí você vai seguir agora a vertente, né? No meu caso aqui, eu coloquei como a questão da violência urbana, né? Então, você pode seguir outro tipo de violência. Então, você tem que explicar agora essa definição e seguir uma vertente aí dentro de pensamento, né? Daquilo que você colocou como
tópico frasal de definição. Tem o de divisão, né, onde o assunto, ele já diz que o assunto vai ser dividido. O assunto é o quê? O meu tópico principal. Ele vai ser dividido em partes, então o assunto pode ser dividido em duas partes, igual eu coloquei lá. A primeira, carros, a segunda, ônibus. Eu dividi o quê? O meu tópico frasal em dois temas diferentes, dois assuntos diferentes, beleza? E esse aqui de interrogação, que é o mais simples, onde você faz a pergunta e obrigatoriamente você tem que responder, tá? Respondeu aí a pergunta, pronto, você tem ali a sua, o seu tipo frasal, o seu tópico frasal prontinho, né? E aí você já pode partir, por exemplo, para uma outra etapa dentro da sua produção de texto. Mas está vendo aí? Quando você identifica o tópico frasal, que é a ideia principal do texto, você primeiro sabe como produzir aquele texto, como discorrer daquele texto, né? Peguem as aulas 1 e 2 de redação aí que eu já postei, beleza? E quando você pega sabe dessa definição, fica mais fácil de você conseguir desenvolver o restante do texto, né? Agora, serve para outra coisa? Serve, eu falei lá no primeiro slide, serve para que você analise e interprete questão por questão, levando em consideração que a maioria das questões hoje, né, nas avaliações, elas são o quê? Interpretativas, né? São questões contextualizadas. Então, se tem um texto ali, tem um tópico frasal. Se tem um parágrafo, tem um tópico frasal. Tem um assunto principal. E quando você entende esse assunto principal, você entende melhor a questão. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Se restou alguma dúvida, perguntem, tá? Utilize lá a plataforma do Google, como também podem utilizar o próprio grupo de WhatsApp que a gente montou, tá bom? E até a nossa próxima aula, beleza, galerinha? Então, mais uma aí. Agora, na nossa próxima aula, a gente vai continuar aí com dicas e técnicas de introdução. Como fazer uma boa introdução, ok? Então, falou. Tchau, tchau.